Você já ouviu falar em uma professora que, diante do fogo, escolheu ser escudo para salvar seus alunos? Em uma manhã comum, em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, o som das gargalhadas infantis enchia uma creche simples, chamada Gente Inocente. Era um dia como tantos outros, em que as crianças aprendiam, brincavam e descobriam o mundo com a pureza de quem ainda não conhece a maldade. Mas, de repente, o que era rotina se transformou em pesadelo. Um homem, tomado por desespero e fúria, ateou fogo em si mesmo e espalhou as chamas pelo ambiente. Em poucos segundos, a sala de aula se transformou em um inferno. No meio do caos, havia uma mulher. Seu nome, Helley de Abreu Silva Batista, professora dedicada, mãe, amiga, alguém que acreditava que ensinar era também cuidar, proteger, amar. Naquele instante em que tudo ardia, quando o medo paralisava e a fumaça sufocava, ela fez a escolha que poucos seriam capazes de fazer. Enfrentou o agressor, tentando contê-lo, e mesmo ferida, correu para salvar as crianças, empurrando uma para fora da sala, guiando-as entre as chamas como quem conduz uma geração inteira à vida. Não era apenas um gesto instintivo, era coragem, era amor traduzido em ação. Era a alma de uma mulher que já havia sofrido com a perda de um filho em circunstâncias trágicas e que, mesmo marcada pela dor, não permitiu que outras mães experimentassem o mesmo luto. Enquanto o fogo consumia paredes, móveis e sonhos, Helley transformava sua própria vida em ponte para que dezenas de crianças pudessem respirar novamente o ar da esperança. Essa não é apenas a história de uma tragédia, é a história de um milagre humano, de um coração que ardeu mais forte que o fogo. É a lembrança de que, mesmo em tempos sombrios, existem pessoas capazes de escolher o bem, de entregar tudo por amor ao próximo, de provar que a humanidade ainda pode ser luz em meio às trevas. E é sobre ela que vamos falar hoje. A professora que se tornou eterna ao salvar 25 crianças, tornando-se um símbolo de solidariedade, coragem e fé no futuro. Janaúba, Minas Gerais. Uma cidade pacata, cercada por serras e pelas histórias simples de famílias trabalhadoras. Ali, no coração de um bairro popular, estava a creche Gente Inocente, um lugar onde dezenas de crianças davam seus primeiros passos na vida escolar. Para muitas mães e pais, aquela creche não era apenas um espaço de aprendizado, era também abrigo, esperança e segurança para que pudessem sair para o trabalho com o coração mais tranquilo. Na manhã de 5 de outubro de 2017, o sol nasceu forte, iluminando as ruas estreitas e o colorido dos uniformes infantis. Crianças chegavam com mochilas nas costas, algumas com passos apressados, outras ainda sonolentas, abraçando o colo da mãe. Professores, entre eles, Helley de Abreu Silva Batista, já se organizavam para mais um dia de rotina. Histórias, desenhos, cantigas e o sorriso inocente de quem começava a descobrir o mundo. Helley era conhecida por todos como uma mulher firme e doce ao mesmo tempo. Seus olhos brilhavam ao falar de educação, porque ela acreditava que cada criança era uma semente que precisava de cuidado para florescer. Aos 43 anos, já tinha enfrentado dores que muitos não suportariam. Anos antes, havia perdido um filho em um acidente doméstico com fogo. Essa cicatriz em sua alma não a endureceu. Pelo contrário, a tornou ainda mais sensível à vida e ainda mais protetora com seus alunos. Naquela manhã, enquanto ela organizava atividades e observava as crianças brincando, ninguém poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. Um funcionário da creche, tomado por desespero, transtorno e desequilíbrio, entrou no local com um galão de combustível. Em segundos, o cheiro forte se espalhou e o pavor tomou forma. Ele ateou fogo em si mesmo e espalhou as chamas pelo ambiente. O que era riso virou grito. O que era brincadeira virou corrida. O fogo, alimentado pelo combustível, avançava como um monstro indomável, engolindo paredes, brinquedos e sonhos. Crianças pequenas, sem compreender direito o que acontecia, choravam, tentavam fugir, algumas paralisadas pelo medo. A fumaça escura tomava o ar, e a sensação era de que o céu havia desabado sobre aquele lugar.
Foi nesse instante que Helei se levantou como um farol no meio da tempestade. Sem hesitar, ela se lançou contra o agressor, tentando contê-lo, tentando impedir que mais combustível espalhasse o inferno que já crescia. Sua coragem foi além do instinto. Era uma decisão consciente, a de colocar a vida das crianças acima da sua. Mesmo ferida, mesmo já atingida pelas chamas, ela não parou. Com gritos de comando, começou a empurrar as crianças para fora da sala, uma a uma, como quem guia anjos em meio ao caos. Seus braços queimavam, sua pele ardia, mas o coração batia mais forte do que qualquer dor. Os relatos dizem que ela conseguiu salvar pelo menos 25 crianças antes de cair, consumida pelo fogo que não conseguiu deter, mas que não foi capaz de apagar a grandeza do seu ato. Naquele dia, o céu de Janaúba escureceu em chamas e lágrimas, mas ao mesmo tempo, brilhou uma luz que jamais se apagará. A luz de uma mulher que escolheu amar até o fim, transformando seu último gesto em símbolo eterno de solidariedade, coragem e fé na vida. Quando a notícia da tragédia em Janaúba se espalhou, o Brasil inteiro parou. Nos noticiários, rádios e redes sociais, repetia-se o nome de uma mulher que se tornava, naquele momento, símbolo de amor e coragem. Helei de Abreu Silva Batista. O país chorava as vidas perdidas, mas também se unia em homenagem a quem, diante do caos, escolheu ser luz. Os testemunhos foram surgindo aos poucos. Pais que abraçavam os filhos salvos não conseguiam conter as lágrimas ao lembrar da professora, que, já ferida, ainda empurrava crianças para fora das salas. Colegas de trabalho relatavam que, até os últimos instantes, ela gritava instruções para que todos corressem, para que ninguém ficasse para trás. As mães diziam: "Se não fosse por Helei, meu filho não estaria aqui hoje." Essas palavras se multiplicaram, transformando sua memória em um farol de esperança. Helei não era uma mulher comum. Sua história pessoal já trazia marcas profundas. Anos antes, ela havia perdido um de seus filhos em um acidente trágico envolvendo fogo. O destino a colocava novamente frente ao mesmo elemento que lhe havia arrancado tanto. Mas, em vez de paralisar-se diante da lembrança da dor, ela reagiu com a força de quem decide que nenhuma outra criança passaria pelo que a sua passou. Helei, naquele momento, não lutava apenas contra as chamas. Lutava contra a repetição do sofrimento, contra a sombra da morte que insistia em rondar sua história. O velório foi marcado por silêncio, lágrimas e, ao mesmo tempo, reverência. Pessoas de várias partes do país enviaram mensagens, flores e orações. Autoridades prestaram homenagens, mas a maior honra vinha dos olhos marejados das crianças salvas, que, ainda sem compreender plenamente o que havia acontecido, carregavam, nos gestos inocentes, a gratidão mais pura. A cidade de Janaúba se transformou em altar, onde o sacrifício de uma mulher comum ganhou a dimensão de santidade. Com o tempo, seu nome começou a batizar escolas, praças, ruas e instituições. Cada nova placa com Professora Helei de Abreu não era apenas um tributo, mas também um lembrete. A educação é um ato de amor, e educar é também proteger a vida. Professores de todo o Brasil passaram a citá-la como exemplo, inspirando-se em sua dedicação e coragem. Em congressos, seminários e encontros educacionais, sua história se tornou referência de compromisso com a missão de ensinar. Helei não foi esquecida. Pelo contrário, seu gesto continua ecoando, especialmente em um mundo onde tantas vezes a violência e a indiferença ganham espaço. Ela mostrou que o amor ainda é possível, que a solidariedade pode se sobrepor ao egoísmo e que a vida de cada criança tem um valor inestimável. Sua atitude revela que heróis não usam capas, não estão nas telas de cinema, mas surgem de corações comuns que, em momentos decisivos, escolhem colocar a vida do outro acima da própria. Espiritualmente, muitos interpretaram sua entrega como um ato de santidade. Sacrificar-se por inocentes é o gesto mais próximo da pureza do amor divino. Religiosos, líderes comunitários e pessoas de fé passaram a citá-la como exemplo de amor maior, aquele que não se mede, não se calcula e não espera nada em troca. Helei tornou-se símbolo da chama que não destrói, mas que ilumina,
a chama do amor incondicional. Seus filhos, familiares e amigos carregam hoje a dor da ausência, mas também o orgulho de saber que sua vida não foi em vão. Cada criança salva é parte do legado de Haley. Cada história contada sobre ela é uma forma de manter viva sua memória. E cada pessoa que se inspira em sua coragem é testemunha de que a sua alma continua presente, guiando, ensinando, protegendo. O legado de Haley é, acima de tudo, um convite. Um convite para que cada um de nós repense o valor que damos ao próximo, a importância da empatia, a necessidade de cultivar amor em tempos de ódio. Ela nos lembra que a verdadeira grandeza não está em títulos, riquezas ou poder, mas em gestos de entrega e solidariedade. Assim, a professora que se levantou contra o fogo permanece acesa como chama eterna no coração do Brasil. Sua história é contada não como tragédia, mas como exemplo. Seu nome não é lembrado pela morte, mas pelo que fez viver. Haley de Abreu não pertence apenas a Janaúba, pertence a todos nós, como símbolo de coragem, esperança e humanidade. E cada vez que o mundo parecer escurecer, cada vez que a violência ameaçar sufocar a esperança, será a sua memória que nos recordará. Ainda existem heróis entre nós. A história de Haley de Abreu Silva Batista não é apenas a de uma professora que salvou seus alunos em um dia trágico. É, sobretudo, a prova de que o ser humano carrega dentro de si uma força extraordinária, capaz de se manifestar quando o amor fala mais alto que o medo. Quando revisitamos esse episódio, não estamos apenas lembrando uma tragédia. Estamos, acima de tudo, celebrando a grandeza de uma alma que escolheu transformar dor em entrega, medo em coragem, vida em eternidade. Muitas vezes em nosso cotidiano, nos deixamos envolver por problemas aparentemente intransponíveis. Ficamos presos a dificuldades financeiras, discussões familiares, pressões no trabalho ou a sensação de que nossos sonhos são grandes demais para serem alcançados. E nesses momentos, a esperança parece se apagar lentamente, como uma vela que arde até o fim. Mas a vida de Haley nos mostra algo diferente. Mesmo quando tudo ao redor parecia desabar em chamas, ela decidiu ser chama de luz. Mesmo quando o medo era a reação natural, ela escolheu o caminho da coragem. Essa escolha não veio de cálculos racionais, mas de um instinto de amor. O que aprendemos com isso é que a verdadeira grandeza não se manifesta apenas nos grandes palcos, diante de multidões ou câmeras. A verdadeira grandeza aparece no silêncio, das decisões íntimas, naqueles segundos em que temos que escolher entre pensar em nós mesmos ou nos outros. Haley nos ensina que a vida ganha sentido quando se doa. E doar não significa apenas dar a própria vida em circunstâncias extremas, mas também oferecer tempo, atenção, carinho e solidariedade em cada pequeno gesto. Talvez você nunca precise enfrentar uma situação como a que Haley enfrentou. Talvez nunca precise decidir entre salvar alguém ou se colocar em risco de vida. Mas, no seu dia a dia, você é chamado a fazer escolhas que refletem amor ou indiferença. Pode ser ao ouvir com paciência alguém que sofre. Pode ser ao ajudar um vizinho em dificuldade. Pode ser ao dedicar um pouco do seu tempo para inspirar outras pessoas. São nesses momentos que cada um de nós se torna herói em pequena escala, multiplicando a luz que Haley deixou como herança. No plano espiritual, seu ato ressoa como testemunho de fé. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Diz um versículo antigo que muitos associam ao gesto de sacrifício supremo. Haley não deu a vida por fama, por reconhecimento ou por obrigação. Ela deu a vida por amor puro, por empatia, por compaixão. Esse é o amor que transcende religiões, fronteiras e culturas. O amor que move a humanidade para frente. Seu gesto também nos convida a refletir sobre a missão dos professores, tantas vezes invisíveis em uma sociedade que nem sempre valoriza a educação. Haley não era apenas alguém que transmitia conhecimento. Era alguém que acreditava no poder transformador do cuidado. Ao dar sua vida pelos alunos, ela mostrou ao mundo o quanto a sala de aula é também um espaço de proteção, de afeto e de responsabilidade.
Sua história é um tributo silencioso a todos os educadores, que de diferentes formas entregam sua energia e sua alma pela vida de seus alunos. Quando pensamos em heróis, normalmente imaginamos personagens fictícios, vestidos com capas, salvando cidades inteiras, com poderes sobrenaturais. Mas Haley nos lembra que os verdadeiros heróis são pessoas comuns, de carne e osso, que carregam dores, histórias, perdas e esperanças, mas que, em momentos cruciais, escolhem o bem. O heroísmo não está em voar, mas em agir. Não está em destruir inimigos, mas em salvar inocentes. Não está em viver para sempre, mas em deixar um legado que jamais será esquecido. E esse legado se multiplica. Cada vez que alguém conta a história de Haley, inspira outra pessoa a acreditar que o amor ainda é possível. Cada vez que seu nome é lembrado em uma escola, reforça-se a ideia de que a educação é um ato de amor. Cada vez que seus filhos, familiares ou colegas falam dela, reacendem a chama que se recusou a ser apagada pelo fogo da tragédia. Assim, sua memória não pertence apenas ao passado. É presente, viva, pulsante. Mas, acima de tudo, a lição que Haley nos deixa é clara. A vida só encontra verdadeiro sentido quando se conecta ao outro. Somos feitos para viver em comunidade, para compartilhar dores e alegrias, para nos apoiarmos mutuamente. Em um mundo onde tantas vezes o egoísmo parece dominar, ela nos mostra que a solidariedade é a força mais poderosa que temos. O fogo destrói, mas o amor reconstrói. O ódio separa, mas a empatia une. A morte assusta, mas o legado de uma vida dedicada ao próximo é mais forte do que qualquer fim. Por isso, ao lembrarmos de Haley, não pensemos apenas em sua morte, mas principalmente em sua vida. Em cada gesto de cuidado que ela teve com seus alunos, em cada sorriso que espalhou pela sala de aula, em cada vez que acreditou que a educação poderia transformar destinos, sua última ação foi apenas a síntese de tudo o que ela sempre foi: amor em movimento. Que sua história seja para nós não apenas memória, mas inspiração. Que diante das nossas pequenas e grandes batalhas, possamos escolher o caminho do amor. Que quando o medo nos paralisar, possamos lembrar que a coragem nasce da compaixão. Que quando a vida aparecer em chamas, possamos ser luz como Haley foi. Porque no fim das contas, a maior vitória de uma vida não está em conquistar aplausos, mas em tocar corações. E Haley tocou com sua vida e com seu sacrifício os corações de um país inteiro. Ela nos deixou uma herança invisível, mas real. A certeza de que o bem sempre pode se manifestar, mesmo em meio ao caos. Hoje, ao falar dela, não estamos apenas contando uma história. Estamos assumindo a responsabilidade de continuar sua mensagem. Uma mensagem que ecoa em cada criança salva, em cada professor que segue firme em sua missão, em cada pessoa que escolhe amar em vez de odiar, proteger em vez de ferir, unir em vez de dividir. E assim o nome de Haley de Abreu Silva Batista permanecerá eterno, não apenas nas ruas que levam sua memória, mas no coração de todos que acreditam que o amor é e sempre será a força mais poderosa do mundo.